Os serafins são uma categoria de anjos extremamente elevados. Eles se encontram no que se chama o mundo da criação. Nós sabemos que depois da contração, depois do Tzimtzum, Deus se revela em 4 mundos, 4 tipos de revelações divinas, uma maior do que a outra, ou seja, uma manifestação divina cada vez maior. A maior de todas é o mundo da emanação, ou Atzilut. Depois vem o mundo da criação, Briá. Depois nós temos o mundo da formação, é o mundo que se chama Yetzirá. E finalmente o mundo da Asiá, da ação, onde nós vivemos, onde há a presença de Deus, porém ela está oculta. Nos outros mundos, cada vez a presença de Deus ela fica mais forte. Então você entende que se esses serafins estão numa categoria tão elevada de viver, de serem criados no mundo da criação, significa que a percepção deles sobre Deus é muito maior do que outros anjos. Se eu comparo, existem anjos que se chamam Hayot HaKodesh. A tradução literal seriam os animais sagrados. É claro que isso aqui é só uma nomenclatura para um tipo de anjo. Não são leões ou bois que estão caminhando no céu com asas, tá? Além disso, nós temos outros anjos que se chamam Ofanim. As Hayot HaKodesh, elas estão no mundo da formação, ou seja, num mundo onde a revelação divina já é bem menor do que no mundo da criação, e os Ofanim já atuam no mundo da ação. Então a gente está no topo praticamente da cadeia dos anjos. Isso significa que esses anjos têm uma percepção sobre Deus que quase nenhum outro ser criado por Deus tem. Na profecia de Isaías, eles são citados. E o que está escrito? Está escrito algo curioso e revelador ao mesmo tempo. É muito importante entender profundamente o que Isaías está transmitindo. Está escrito na profecia assim, que no ano da morte do rei Uziel, Deus mostrou, e aqui, veja bem, eu vou utilizar isso, o nome de Deus utilizado aqui é o nome que Deus é o dono do mundo, tá? É o nome de Adon em hebraico. E lá está escrito que ele tem uma visão, ou seja, é a profecia, que ele está sentado no trono, um trono muito elevado, muito importante. E aí o que acontece? Ele vê esses anjos serafins, que eles estão acima do trono divino. Como pode ser isso? Vamos ter que entender. E cada um deles tem 6 asas. 6 asas que elas cobrem a face e cobrem os pés, que isso é um conceito cabalístico muito profundo. E o que está escrito? Que esses anjos, um chama o outro e eles dizem: sagrado, sagrado, sagrado é Hashem, o Deus dos exércitos, que a sua glória preenche o mundo todo. Vamos tentar entender um pouco melhor a profecia de Isaías. É interessante você saber que quando a Bíblia traz esse tipo de profecia, elas são completamente metafóricas. A gente tem que entender o que significa um anjo que ele tem 6 asas, em comparação, o que a própria Bíblia vai trazer de anjos que têm somente 4 asas. Qual a diferença? E por que eles falam é que Deus é sagrado, 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 o Deus dos exércitos? O que está acontecendo aqui? E como é que pode ser que esses anjos estão acima do trono de Deus? Vamos começar com essa última pergunta. Nada está acima de Deus, mas Deus ele se manifesta nesse mundo através dos seus nomes, porque Deus tem vários nomes que ele utiliza para influenciar nesse mundo. Nós temos no canal um vídeo que fala sobre os nomes de Deus. Como pode ser que os anjos serafins estão
acima do trono divino. Se você prestar bem atenção no versículo, como eu chamei a atenção, o nome utilizado lá é o nome Adon, que Deus é o dono. Esse nome, ele significa que existem 10 Sfirot. A gente tem um vídeo no canal onde eu explico o que são as Sfirot. A 10ª Sfirá, tá? A inferior é a que se chama reinado, Malchut. Então, o nome de Deus como Adon, como dono do universo, ele está relacionado a essa Sfirá. E o que acontece? Então, ela está relacionado ao nível do mundo da emanação, no seu nível mais baixo, que na verdade é a forma da influência divina vir do mundo da emanação para o mundo da criação. E é nesse ponto tão elevado que os anjos serafins estão acima do trono divino. Não existe acima de Deus realmente. Então existe acima de um aspecto da revelação divina. Esse é o entendimento de Isaías para você conseguir entender corretamente. E aqui aparece mais uma coisa muito peculiar, porque esses anjos serafins, eles falam que Deus é sagrado, sagrado, sagrado. Por que isso? Uma vez que eles estão no mundo da criação, porém ligados no mundo da emanação, o mundo da emanação é um mundo onde a luz infinita ainda é muito forte. A Kabbalah diz que ela preenche completamente esse mundo. E então, o mundo da emanação. E então, esses anjos, eles conseguem vislumbrar a luz divina antes dela se dividir em todas as Sfirot. Existe uma luz de Deus que entra na Sfirot e é como um prisma que se divide em 10 influências divinas. Então, ele consegue ver a luz que Deus criou, que emana de Deus, como uma coisa só. Então, eles têm um nível de explicar que Deus é Kadosh, sagrado, sagrado, sagrado. A palavra sagrado, na literatura bíblica e na literatura da Kabbalah, significa diferenciado, separado. Então aqui, esses anjos são capazes de ver que toda a criação veio de um Deus, na verdade, originalmente de uma luz, e que Deus, ele é completamente diferenciado, separado, completamente diferente de toda a criatura. Esses anjos têm o poder de fazer isso. Já os anjos inferiores, por exemplo, que estão no mundo da formação, os Hayot HaKodesh, está escrito que a forma deles louvarem a Deus é falando o versículo: abençoado seja o nome de Deus durante toda a eternidade. O que significa isso? Abençoado seja o nome, a influência de Deus por toda a eternidade, mas eu não consigo vislumbrar essa luz inicial, porque eu não estou nesse nível. Só consegue ver essa luz inicial que está no mundo da emanação alguém que está num nível muito elevado no mundo da criação. Mas no mundo da formação, mesmo sendo um anjo, ele consegue perceber a emanação da luz divina, mas não nesse mesmo nível. Por isso, a Kabbalah diz que o trabalho dos serafins, o trabalho divino deles, a relação deles com Deus é uma relação silenciosa. É uma relação de um anjo que ele busca cada vez mais essa luz divina, ele quer se anular de tão fantástica. Já os anjos que estão em níveis inferiores, como os Hayot HaKodesh que estão no mundo da formação, está escrito que o trabalho deles ele é um trabalho barulhento, ruidoso, essa é a forma que a Kabbalah utiliza. O que significa isso? É a busca por entender cada vez mais e mais Deus, é uma busca de uma elevação de algo que eles não estão conseguindo ver, o que os serafim não precisam fazer. Então nós entendemos agora o nível tão elevado que se encontra nesses serafins. Agora, um ponto que também é muito importante você saber, eles são anjos. Como anjos, eles têm a missão. Essa missão é uma missão que eles vão passar a influência divina
que eles estão recebendo do mundo da emanação. Então, quase em primeira mão eles estão recebendo essa influência, e esses anjos são responsáveis por passar essa influência para os Hayot HaKodesh, e os Hayot HaKodesh vão ter que passar essa influência para os Ofanim, que eles estão nesse nível mais baixo do mundo da ação. É importante você também entender que o nível que eles têm de conhecimento divino é tão grande que no mundo da criação, as Sfirot que lá governam, que lá aparecem, são as Sfirot mais elevadas. As Sfirot eu posso dividir elas, na verdade, em dois grupos. Existe um grupo de 3 Sfirot que são consideradas superiores e 7 que são consideradas inferiores. As 3 superiores, o nível de revelação onde estão os anjos serafins é onde atuam essas 3 Sfirot mais elevadas. Já os outros anjos, a influência que eles têm em relação às Sfirot estão ligados às 7 Sfirot inferiores. Então a gente aqui vê mais uma diferença essencial, tá? E isso você já está aprendendo então que existe uma diferença, né, hierárquica entre os anjos. Um vai tendo uma transmissão que vai passando uma outra coisa, né? Ou seja, vai passando o que ele recebe para outro anjo num nível que esse outro anjo pode receber. E isso está ligado com os conceitos de Or, luz, e Kli, utensílio. O que, num nível muito elevado, é o Or, você precisa passar para um utensílio aquilo que ele pode receber. Então, aquilo que o serafim pode receber é muita coisa, então ele é, na verdade, um utensílio em relação ao mundo da emanação, mas quando ele vai passar para os Hayot HaKodesh, então aqui ele é o Or e ele precisa do Kli para influenciar os Hayot HaKodesh, o utensílio deles. Então essa é a forma que é passada, a influência dos mundos que Deus criou, a influência divina, a emanação da luz divina. Então a gente sabe que existe essa emanação através dos mundos, mas a gente sabe então que esses anjos são responsáveis pela transmissão dessa emanação. Um alerta muito importante, que é importante a gente saber, é que esses anjos, eles realmente dão uma impressão de um poder muito grande, mas nós nunca nos dirigimos a eles. Nós nos dirigimos somente a Deus. Ficou faltando um segredo. Por que 6 asas? Qual o segredo que está por trás disso? O número 6 é um número muito importante. Nós temos uma aula aqui sobre a importância, os segredos que estão por trás dos números. O número 6, que eles têm 6 asas, diferente, por exemplo, dos Hayot HaKodesh, que tem somente 4 asas, é que o número 6 é algo que preenche algo completamente. Ou seja, os serafim, eles preenchem, vamos utilizar conceitos físicos para explicar algo alegórico espiritual. Algo físico, a gente consegue pensar num cubo, que ele tem 6 faces. Então, na verdade, esses serafins, eles representam que eles têm 6 asas. Eles preenchem completamente o mundo da criação. Se eles preenchem completamente, na verdade, estão em formas de asas, o que também é uma alegoria, na verdade, é que eles preenchem tanto isso que eles querem se elevar, que isso também está ligado à numerologia do número 6, até o mundo da emanação para conseguir estar cada vez mais próximo do seu Criador. Então estão aqui os principais segredos desses fantásticos anjos que são os serafins.